já ia perguntar assim, vocês estão aí do outro lado? Estou me sentindo assim tão sozinha, todo mundo quietinho, quietinho. Kailane, você me respondeu, me salvou. Página 333, galera. Lucas, você que acabou de chegar, módulo 4, página 333. Nós vamos continuar falando dos setores da economia, né? Nesse capítulo, nós estamos vendo como o ser humano ele utiliza os recursos naturais. Nós vimos o que são os recursos naturais, como eles são classificados. Nós vimos que os recursos naturais podem ser classificados em recursos naturais renováveis, aqueles que podem ser repostos pela natureza, também podem ser classificados como não renováveis, ou seja, aqueles que não podem ser repostos pela natureza. Nós vimos que dentro dessa classe de recursos naturais existem os recursos minerais, né? São aqueles recursos que têm algum valor agregado, e que esses recursos minerais também se subdividem em recursos minerais metálicos e não metálicos. Bom dia, Richard, tudo bem? Pode falar. Não acredito que você parou para me perguntar isso. Não sei se a gente tem joguinhos sobre isso aqui. Nós fizemos na semana passada, não fizemos? Sim, mas perguntou sobre mais de espaço natural. Então, a primeira parte desse capítulo aqui. Eu tenho que ver se a gente tem aqui, depois eu vejo. Enquanto vocês estiverem fazendo a atividade, eu vejo aqui se tem outro. Agora, toda aula vocês querem joguinhos, né? Daqui a pouco vai ficar difícil, não vou ter mais opção do que inventar para vocês. Voltei, tia, seu áudio estava bugado para mim. Ô tia, pode ser que não tenha muitas ideias, mas esse jogo é bastante legal. O Kahoot, vocês gostam, né? Eu também gosto dele. Bom dia, Mari, tudo bem com você? Cadê? A Mari entrou? Não. Aceitei ela, mas ela... tá entrando agora. Bom dia, Mari, tudo bem? Tudo, tia, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então, galera, nós estávamos aqui, eu estava só iniciando mesmo, fazendo a gente relembrar do que nós estávamos vendo na semana passada. Então, nós falávamos sobre esses recursos naturais e vimos que o ser humano utiliza esses recursos para atender às suas necessidades. E aí nós vimos, né, que essas necessidades, né, do ser humano, elas acabam promovendo o trabalho. E esse trabalho, ele é desempenhado em alguns setores, né? A economia dos países, ela é dividida em setores que são primário, secundário e terciário. Cada setor da economia, ele vai apresentar as suas atividades e que serão divididos de acordo com o tipo de trabalho que é desempenhado, como é feito o modo de produção, para organizar dentro desses 3 setores, ok? Eu vou passar para vocês agora um vídeo abordando um pouquinho essa questão aqui dos setores da economia. Então, vamos prestar atenção para depois a gente continuar a nossa aula, tá bom? É rapidinho. Você sabe como eles funcionam? Então vamos começar. Os setores da economia são primário, secundário e terciário. O setor primário é responsável pela produção da matéria-prima através da exploração da natureza, a exemplo do funcionamento da agricultura, a pecuária e o extrativismo. Mas o que é isso? A agricultura quer dizer a arte de cultivar, técnica concebida para cultivar a terra a fim de obter os produtos dela. A pecuária é uma técnica utilizada para a criação e a reprodução de animais. Esses animais são comercializados e abastecem o mercado consumidor. O extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral.
Como você pôde perceber, todas essas atividades extraem a matéria-prima da terra. É por isso que fazem parte do setor econômico primário. Você sabia que é ele que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação? Você sabia também que o setor primário recebe esse nome, além de ser o campo que antecede os demais e por fornecer as matérias-primas para eles, foi o primeiro a constituir-se na história da humanidade? A oferta de empregos desse setor diminuiu pela substituição do homem pela máquina, deslocando-se com maior parte da mão de obra para o terciário e para as cidades, um tipo de migração que ficou conhecido como êxodo rural. Mas peraí, Ana, como assim êxodo rural? É o deslocamento de uma população da zona rural em direção às cidades. Já o setor secundário é o setor da economia que transforma as matérias-primas em produtos industrializados, como roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados e outros. Além das indústrias, o setor secundário da economia inclui a construção civil, pois ela também utiliza matérias-primas como o ferro, a areia, a pedra e o cimento, e transforma em prédios, viadutos, avenidas, entre outros. Você sabia que existem 3 tipos de indústrias, caracterizados conforme a sua especialização produtiva? As primeiras são as indústrias extrativas, que operam a partir da extração vegetal ou mineral, ou seja, com retirada direta ou com transformação de bens extrativistas. A segunda são as indústrias de base, produção de maquinários utilizados para estruturar outras indústrias que possuem a função de produzir materiais que não são diretamente para o consumo. E a terceira são as indústrias de bens de consumo, produção e montagem de mercadorias em sua fase final. E agora, para completar, o terciário, que é o setor econômico relacionado a serviços e comércio. Eu tenho que te falar, é o setor com maior quantidade de empregos, você sabia? As pessoas preferem trabalhar no terciário. Também, com esse avanço da tecnologia, as máquinas são capazes de fazer várias coisas em questão de segundos. O setor terciário envolve todos os bens imateriais, ou seja, tudo aquilo que é oferecido ao consumidor na forma de atividades, como consertos mecânicos e domésticos, auxílios para aparelhos. Então, gente, esse desenhozinho eu gostei. A tia parou só pra mim? Não, parou pra mim também. Gente, vocês terminaram de ver o vídeo ou não conseguiram terminar de ver? Não, a gente conseguiu terminar de ver. Ah, tá. Levei até um susto agora, porque perdi aqui a conexão que apareceu. Eu só coloquei esse desenho porque ele representa, de maneira assim, bem resumida, tudo aquilo que nós vamos falar hoje, tá? Então, aqui nós tivemos a representação das atividades econômicas que nós temos nos setores da economia, certo? Na semana que vem, na nossa próxima aula, eu gostaria da gente fazer uma aula bem diferente. O que eu estou pensando aqui? Vocês deverão vir escolher uma profissão qualquer, sei lá, a profissão que eu quero ser quando crescer. Então, vocês vão buscar aí na casa de vocês, logicamente, sem dar trabalho aos pais, vocês vão pesquisar aí alguma coisa que vocês tenham aí no guarda-roupa de vocês, para que vocês possam vir com a roupa da profissão que vocês escolheram. Ah, professora, eu escolhi ser advogado. Professora, eu escolhi médico. Professora, eu escolhi enfermeiro. Professora, escolhi professor mesmo. Então, vocês deverão assistir a nossa aula na semana que vem, vestidos com a roupa da profissão que vocês escolheram, ok? Ok. E aí, na semana que vem, a gente vai ver quais são os setores que essa profissão que eu escolhi, ela pertence. Qual setor da economia ela pertence. Mas aí na semana que vem. E aí a gente faz o jogo também dos setores da economia, ok? Só que assim, eu preciso da ajuda de todos, que todos escolham aí uma profissão. Eu já escolhi a minha. Não vai ser de professora, lógico, porque eu já estou aqui todas as aulas, o ano inteiro de professora. Não vou escolher essa profissão, vou escolher outra, porque eu também vou entrar nessa aula diferente, tá? Ô, professora, pode me fazer um favor? Muta meu microfone que eu não tô conseguindo. Tá. Ontem também tava passando, tinha gente assim que não conseguia desativar. Eu acho que é essa atualização do Meet. Bom, vocês viram então nesse vídeo, o que esse vídeo ele falou aí? O que esse desenho mostrou para vocês?
Os setores. Os setores de quê? De um país, da economia. Da economia. Setores da economia. Da economia. E esses setores da economia, eles se dividem em quantos setores? 1, 2, 3. Três setores. 3 setores. Quais são eles? Primário, Secundário e terciário. E o terciário. Então, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês para que a gente possa olhar cada uma dessas atividades, tá bom? Deixa eu pegar aqui e compartilhar. Bom, gente, a gente está falando de setores da economia, né? Mas do que é a economia mesmo? Bom, a economia nada mais é do que a produção, a distribuição, o consumo de bens e serviços pela população. Tudo isso, todos esses fatores vão acabar entrando no que a gente chama de economia, tá bom? De um país. Bom, e aí a economia de um país, ela é bem diversificada, porque existem dentro dessa economia inúmeras produções de produtos, consumo desses produtos, e aí essa economia, ela precisa ser dividida, né, para ser melhor entendida. Então, nós dividimos os setores da economia em 3 partes: setor primário, secundário e terciário. Bom, como que se chega a essa divisão? Devido ao modo de produção, devido ao que é produzido por cada setor, devido aos recursos que esses setores utilizam. Então, dependendo de cada maneira, de como é feito, de que material ele leva, do que é produzido, a gente vai dividindo e alocando em um desses setores, tá bom? Esses setores aí, eles podem mostrar o grau de desenvolvimento dos países, lógico, porque os países que são conhecidos como desenvolvidos serão aqueles países que vão apresentar um setor secundário bem desenvolvido, um setor terciário também, né? Países um pouco assim menos desenvolvidos, podemos dizer assim, são aqueles países onde a sua economia, ela compreende, ela é desenvolvida sempre no setor primário, né? No setor que vai envolver a agricultura, a pecuária. Não, eles não vão dispor de investimentos para desenvolver a indústria, para desenvolver o setor secundário do seu país. Eles vão ser dependentes da tecnologia desses países desenvolvidos. Vamos começar falando aí, lembrando, do setor primário. No setor primário, nós vamos ter 3 atividades: a agricultura, a pecuária e a atividade extrativista. Bom, no setor primário, a gente viu no desenho, é aquele setor que vai trabalhar com as coisas que são retiradas da terra, são retiradas do meio ambiente, vão trabalhar com os recursos que nós retiramos da natureza, como a agricultura, como o extrativismo, a pecuária através da criação. Dá para classificar algumas coisas que são retiradas como recursos renováveis. Sim, exatamente, Davi, dentro desses recursos que nós trabalhamos com o setor primário, existem os recursos renováveis e os não renováveis. Esse aí que está na tela de vocês, olha só, uma plantação, é o quê? Um recurso natural renovável ou não renovável? Oi? Renovável. Renovável, porque o ser humano, ele vai plantar, ele vai colher, mas ele pode plantar novamente. Então, é um recurso renovável, muito bem. Então, dentro desse setor primário, nós temos a agricultura. E aí, na agricultura, a gente tem aí algumas características específicas dela, né? Desse modo de produção agrícola. Nós vamos ter o tipo de agricultura tradicional, que é aquele, olha lá, onde nós temos uma extensão de terra menor, uma produção agrícola menor.
a gente está vendo aí, olha só, vocês estão vendo alguma máquina trabalhando nessas imagens? Procurem aí, vocês estão vendo? Não. Não, é pontinho, não. É o ser humano, né? A mão de obra humana que faz todas as etapas da produção agrícola. Então, numa agricultura tradicional ou extensiva, é a mesma coisa, nós vamos ter mão de obra humana, nós vamos ter baixos investimentos, porque o dono da produção ele não vai ter dinheiro, gente, para investir em melhorias na sua produção agrícola. Automaticamente, se ele não investe na produção agrícola, o que vai acontecer com a produção? Também vai ser pequena, porque se é ele que faz o trabalho todo, gente, ser humano ele é limitado, né? Uma máquina realiza o trabalho muito mais rápido do que o homem. Então, ele não vai conseguir ter uma produção elevada. Então, na agricultura tradicional, essas são as principais características. Inclusive, eu coloquei isso lá no resumo que está disponível na plataforma. Então, na agricultura extensiva ou tradicional, vai ser aquela praticada em pequenas propriedades, nós vamos ter baixos investimentos, uma baixa produtividade, nós vamos ter uma intensa utilização da mão de obra humana, serão aquelas produções mais simples, tá certo? Por outro lado, nós vamos ter um outro tipo de produção, a agricultura moderna ou intensiva. Olha a diferença das imagens para aquelas outras duas que nós vimos anteriormente. Nós até vemos pessoas, mas essas pessoas estão fazendo o quê? Manuseando as máquinas. Isso aí, elas estão, olha lá, pilotando essas máquinas. E a produção é grande ou é pequena? Grande. Muito grande, né, Nathalie? Olha lá. Então, na agricultura moderna, ela vai ser praticada nas grandes propriedades, ou seja, nos latifúndios, onde o dono da produção ele vai ter dinheiro para investir em melhoria na sua produção agrícola. Então, ele vai poder comprar máquinas para poder fazer lá o plantio, ele vai poder comprar os insumos que são pertinentes à sua produção, os defensivos, né, que são os agrotóxicos, para protegerem aí a sua produção das pragas. Ele vai dispor de dinheiro também na melhoria das sementes. Automaticamente, ele vai ter uma produção muito maior. Olha lá a quantidade dessa fazenda aqui. A perder de vista a produção, automaticamente ele vai produzir muito mais do que aquele pequeno agricultor, coitado, que estava lá no sítiozinho que nós vimos na imagem anterior. Então, a agricultura, ela pode ser desenvolvida dessas duas formas. Aqui no Brasil, nós vamos apresentar essas duas maneiras de produção. Só que essa agricultura moderna, ou intensiva, ela vai ser específica dos latifúndios, daquelas grandes propriedades agrícolas. Então, aqui nesse slide, nós temos um resumo das principais características da agricultura moderna. Grandes propriedades, elevados investimentos, automaticamente a produção ela vai ser elevada e o uso intenso de maquinários, tá certo? Esse uso intenso de maquinários, ele é bom, por quê? Porque ele vai aumentar a produção lá do dono dessa fazenda. Mas em relação aos trabalhadores rurais, isso vai ser bom ou ruim? O que vocês acham? Quanto mais máquinas no campo, para os trabalhadores do campo, vai ser bom ou vai ser ruim? Pior, porque eles vão ficar sem emprego. Vai ser pior. Exatamente. E aí vai acontecer o que foi dito lá no desenho, o êxodo rural, né? Então, a partir do momento em que há a modernização do campo, começa a acontecer o êxodo rural. Até porque, lá no campo, a gente não tem uma grande oferta de trabalho como aqui na cidade, né? As pessoas no campo só têm como trabalhar em atividades ligadas ao campo. Se você não tem mais emprego lá, o que você vai fazer? Você não tem como, né? Aí as pessoas acabam indo para as cidades.
Essa imagem aqui, né, é de uma reserva, de uma área de mineração, de reserva de extração de minérios. Nós até, se eu não me engano, falamos também na semana passada um pouquinho sobre isso. Então, o extrativismo é a forma de você retirar diretamente os recursos naturais. Então, nós vamos ter 3 maneiras de atividades extrativistas: o extrativismo mineral, o vegetal e o animal. Essa primeira imagem aqui é de um extrativismo mineral. E essa atividade extrativista nem sempre ela é positiva para o meio ambiente, visto que com a retirada, com a escavação que se faz, né, para encontrarem os minérios, para a retirada desses minérios, provoca muitos danos no meio ambiente, né? Aqui do lado são aquelas pessoas que estão fazendo, olha só, a separação, a limpeza do material. Eles usam a água do rio, um produto químico para separar a terra do mineral que eles desejam, do que eles precisam encontrar. Automaticamente, vai poluindo os rios que estão ali próximos, né? Aquele e os afluentes que existem, que dependem desse rio principal aqui. Nós já tivemos, né, nos anos anteriores, ano passado mesmo, né, lá em Brumadinho, um acidente lá na reserva extrativista da Vale, né, onde muitas pessoas morreram. Nós tivemos aí muitos danos ambientais, com o rompimento da barragem, com os rejeitos de minérios, né. Então, assim, é uma atividade que polui e agride muito o nosso meio ambiente. Aqui nessas 2 imagens nós vamos ter os outros tipos de extrativismo, o vegetal e o animal, como a pesca, por exemplo, tá bom? E a terceira atividade do setor primário é a pecuária, que se trata da criação de animais. Essa atividade pecuária, assim como a agricultura, também apresenta 2 maneiras aí de acontecer. Nós vimos na semana passada, então, que ela se divide em pecuária intensiva, olha lá, onde o gado ele é criado preso, o gado ele tem acesso a rações de qualidade, o gado ele é vacinado, ele tem acesso, porque o dono, né, da criação, ele dispõe de investimentos para isso. Automaticamente, o que ele pensa? Na melhoria e na qualidade do rebanho, né, automaticamente. Então, na pecuária intensiva, nós vamos ter elevados investimentos, nós vamos ter aí uma elevada produtividade, o gado ele é criado preso, tem acesso a vacinas, rações de qualidade, tá bom? Pensando na melhoria do seu rebanho. E na pecuária extensiva é o contrário. O gado ele é criado solto, porque o dono desse rebanho ele não dispõe de elevados investimentos para isso. Automaticamente a produção dele vai ser mais baixa. O gado se alimenta de pasto, ele não tem ração de qualidade, ele não é vacinado, assim como lá na pecuária intensiva. Então, essas são as principais diferenças e também a última atividade que fecha, então, o setor primário. Agora nós vamos falar um pouquinho do setor secundário. Nós vimos nesse vídeo que o setor secundário é aquele que vai transformar as matérias-primas que são produzidas lá pelo setor primário, isso aí também estava naquele desenho, e que vai transformar esses produtos do setor primário em produtos industrializados. E aí teve um exemplo que tinha assim um frango e do lado já estava lá a coxinha do frango. Por exemplo, a produção do frango, que vai transformar esse frango em nugget, que a gente tanto gosta. Então, ele passou por um processo e que foi industrializado, transformando no nugget que a gente consome na nossa casa. Então, o setor secundário é o setor que vai atender aqui as indústrias e também um outro setor, a construção civil, tá? Então, olha só, aqui nós vamos ter a transformação de todas aquelas matérias-primas que são produzidas lá no setor primário, que vão chegar aqui e vão ser transformadas em produtos industrializados até chegar às nossas casas. Bom, como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, nesse setor secundário a gente consegue identificar
o grau de desenvolvimento dos países. Geralmente não, todos os países que são desenvolvidos, eles apresentam esse setor secundário, ou seja, a atividade industrial bem desenvolvida, com tecnologia de ponta, eles exportam essa tecnologia, eles exportam os seus produtos, tá certo? Gerando riquezas para este país, para estes países. Ao contrário dos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, que possuem suas atividades muito ligadas ainda ao setor primário. O setor primário é um tipo de atividade que o valor agregado não é tão elevado quanto o setor secundário, porque no setor secundário você tem a transformação do produto, da matéria-prima, né, em um produto industrializado. Então, o valor do produto é maior do que aquele que a gente retira diretamente da natureza, tá certo? Não é assim? Quando o produtor lá, coitado, que, sei lá, tem um cultivo de feijão, quando ele vai vender esse feijão para a pessoa que vai levar lá para a empresa, para processar, é um preço. Mas depois que esse feijão passou lá pelo processo e tudo mais, ele vai ter um outro preço, porque ele foi industrializado, ele passou por outro processo. É diferente. A mesma coisa lá do criador lá do gado. Quando ele vende a cabeça de gado lá para a empresa que vai transformar essa carne do gado em alguma coisa, ele tem um valor X. Mas quando esse gado ele sai dessa empresa, onde ele foi transformado em vários outros produtos, esses outros produtos saem com preço X ao quadrado, maior. Por quê? Porque passou por um processo de industrialização. Então, os países que têm o setor industrial desenvolvido, que detêm a tecnologia, são eles os mais desenvolvidos, tá? O Brasil, ele até tem um parque industrial relativamente desenvolvido, né? De toda a nossa América Latina, México e Brasil apresentam, assim, as maiores economias, né? Entretanto, a gente ainda depende de tecnologia dos países desenvolvidos, a gente não dispõe disso. E aí, nossa economia também precisa do setor primário. A gente exporta muitos produtos primários que não têm um valor tão alto quanto esse do setor secundário. Tá certo? Alguma dúvida até aqui, galera? Dúvidas? Não. Tá bom. Acho que não. Tá bem. Então, olha lá, nós vamos ter a transformação dos produtos que vieram do setor primário para o setor secundário, que vai ser transformado, olha lá, em tecido, e depois que vai ser transformado em uma roupa, um vestido, qualquer coisa. E aí, galerinha, nós vimos também nesse desenho que as indústrias, elas também têm uma divisão, elas se subdividem, tá? Nós vamos ter 3 tipos de indústrias. As indústrias de bens de produção ou indústrias de base, as indústrias de bens intermediários e as indústrias de bens de consumo. Eu vou pedir que vocês abram o livro na página 342. Quem pode ler para mim, nessa página 342, as indústrias de bens de produção e indústrias de base? Eu. Pode ler. Quem? Eu? Isso, indústrias de bens de produção ou indústrias de base. Representam as indústrias que processam ou transformam matérias-primas de forma e abastecem outros tipos de indústria, como as indústrias siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas. A fotografia mostra siderúrgica na China. Essa indústria transforma ferro em lingotes, barras, chapes e demais produtos. Bom, só um minutinho. Usados no tipo de indústria. Obrigada. Essas indústrias de base, de bens de produção, elas vão fornecer matéria-prima para outras indústrias, tá certo? Elas vão processar as matérias-primas
para fornecer esses produtos para as outras indústrias. Então, nós temos alguns exemplos aqui. A indústria de metalurgia, siderurgia, as indústrias petroquímicas, que vão retirar a matéria-prima lá da natureza, vão transformar, processar esse produto e depois vão repassar esse produto, vão fornecer para outras indústrias. Por exemplo, o petróleo que é extraído pode ser refinado numa infinidade de produtos, como, por exemplo, na transformação da gasolina. Essa gasolina vai ser fornecida para outra indústria, por exemplo. Então, as indústrias de base funcionam dessa maneira, tá bom? Agora, nós temos também as indústrias de bens intermediários. Nathalie, você pode ler para mim? Sim. Indústrias de bens intermediários. Indústrias de bens intermediários fabricam máquinas, ferramentas e equipamentos utilizados em outros ramos industriais, como na indústria automobilística, na agropecuária e na geração de energia. Obrigada, Nathalie. Então, olha só, as indústrias de base, elas vão fornecer produtos que serão a base da produção de alguma coisa para outras indústrias. Então, eles vão pegar a matéria-prima, transformar essa matéria-prima em algum produto que vai ser utilizado nessas outras indústrias. As indústrias de bens intermediários, elas já vão produzir as máquinas e os equipamentos que serão utilizados em outras indústrias. Não serão matéria-prima, já é o produto transformado. Máquinas, equipamentos, ferramentas que serão utilizadas em outras indústrias, ok? E agora, Davi, lê para mim. Indústrias de bens de consumo. Indústrias de bens de consumo transformam matérias-primas em bens diretamente consumíveis pelas pessoas. Podem ser classificados em indústrias de bens duráveis, como a automobilística e a de eletrônicos, e em indústrias de bens não duráveis, como a indústria de alimentícia e têxtil. Essas indústrias de bens de consumo, essa é mais fácil da gente entender, porque elas vão produzir aqueles produtos que serão consumidos diretamente pela população. E aí, de acordo com essas indústrias de bens de consumo, nós vamos ter aí duas classificações. As indústrias de bens de consumo duráveis, que serão aqueles produtos que nós consumimos, que nós compramos, mas que têm uma durabilidade maior. Exemplo, os nossos eletrodomésticos, os nossos carros, esses produtos que eles têm uma longa duração. E também indústrias de bens de consumo não duráveis, que são aqueles produtos que têm, que são consumidos e que não têm uma durabilidade. Que exemplo? A indústria alimentícia, que processa aqueles produtos, nós consumimos, acabou. Roupa, calçado, que tem uma durabilidade pequena em relação aos eletrodomésticos, aos carros. Deu para entender, então, as diferenças dos tipos de indústrias, galera? Isso aqui é muito importante, tá bom? Sim, tia. Bom, então, as indústrias fazem parte do setor primário ou secundário? Secundário. Do secundário. Muito bem. Junto dessa indústria, nós vamos ter também uma outra atividade que corresponde ao setor secundário, que é o da construção civil, das obras, das construções das casas, prédios, ruas. Esse setor também vai estar dentro do setor secundário. Vamos falar agora do último setor da economia, que é o setor terciário, tá certo? É um setor que está relacionado ao comércio e à prestação de serviços.
Quem é que está com o microfone ligado? Pode te desligar, por favor? Porque aí a tia para você não sair da tela. Ô, tia. Oi. Pedro chegou atrasado por causa que a internet lá de casa não tá funcionando. Aí você vir na casa do meu pai. Ah, tudo bem, Pedro, tá bom. A gente está explicando para vocês, para a turma, o capítulo, tá bom? Eu já passei o resumo dessa parte da matéria na semana passada, eu sei que você já deve ter pego o resumo, então eu estou só explicando para a turma essa parte, tá bom? Obrigada por avisar, tá? Então, o setor terciário é o setor que vai englobar as atividades ligadas ao comércio e à prestação de serviços. É neste setor, galera, que nós vamos ter a maior parte da população trabalhando aí. Porque as indústrias, elas são muito, vamos dizer assim, elas usam as máquinas de maneira muito intensa. Então, eles não conseguem absorver uma grande quantidade de trabalhadores. A gente já viu que o setor primário, a agricultura, está cada vez mais moderna, está cada vez mais empregando um número maior de máquinas, promovendo o êxodo rural, a saída das pessoas do campo para as cidades. Quando as pessoas chegam nas cidades e vão tentar encontrar empregos nessas indústrias, essas indústrias precisam, logicamente, da mão de obra humana. Entretanto, né, para a sua produção, nós vamos precisar, olha lá, de máquinas. O ser humano ele não realiza o trabalho sozinho. Então, o número de pessoas que trabalham ele é bem reduzido, ou seja, não consegue absorver a maior parte da população. E automaticamente a população ela vai migrar, então, para o setor terciário, que é o setor da prestação de serviços, que é o setor do comércio também, tá bom? Bom, em relação ao comércio, fiquem aí, por favor, na página 343. Comércio, gente, nada mais é do que a venda de produtos e mercadorias nas lojas, nos comércios, nos mercados, onde quer que seja, tá certo? Ou seja, onde vai ocorrer a troca de dinheiro diretamente pelo consumidor. As pessoas vão até as lojas comprar. Então, à medida em que as pessoas vão comprar, estão realizando o comércio, tá certo? E esse comércio, ele pode ser dividido em duas maneiras, tá bom? Comércio varejista e comércio atacadista. Ah, professora, agora já vai começar a complicar. O que caracteriza um tipo de comércio varejista? É esse que nós temos nas ruas, nas lojas, onde as lojas, os comércios, eles vendem as mercadorias diretamente para o consumidor. Então, todas as lojas de roupas, calçados, de qualquer coisa que a gente vá na rua para comprar, é uma loja que pratica um comércio varejista, porque ele pode vender uma peça só. Agora, existe aquele tipo de comércio atacadista que vende as suas mercadorias não diretamente para o consumidor, mas para os donos das lojas. Entenderam? Por quê? Porque eles vendem em grandes quantidades. Eles não vendem uma única peça de roupa, por exemplo. Eles vendem um lote. E aí eles não vendem para o consumidor. Eles vendem para os donos das lojas e o dono da loja que vai vender para a gente. Olha lá o caminho que faz a roupa. Então, no comércio atacadista, a mercadoria ela é vendida em grande quantidade, ok? E são vendidas aos comerciantes. Eu quero que vocês grifem na página 343 o parágrafo que está acima dessa área verdinha destacada. É o parágrafo de cima. É o primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo dessa página. A atividade comercial pode ser classificada. Isso. O parágrafo começa assim, ó. A atividade comercial pode ser classificada em comércio varejista e atacadista. Vocês vão grifar agora. No comércio varejista, as mercadorias são vendidas diretamente aos consumidores. Por exemplo, lojas de roupas e eletrônicos. No comércio atacadista, as mercadorias são vendidas aos comerciantes intermediários em grandes quantidades, que revendem os produtos
a outros comerciantes varejistas ou direto aos consumidores. Começa a grifar no comércio varejista e termina no parágrafo, tá bom? Já grifaram? Há muito tempo. Tá. Olha só, os países, eles realizam comércio, transações comerciais entre si. Isso é normal. Nós realizamos para movimentar a economia. E é o que vai garantir o desenvolvimento ou não desses países. E a gente tem aí algumas classificações também. Comércio interno é aquele comércio que é realizado dentro do país. Comércio externo, quando esse país realiza atividades comerciais, relações comerciais com outros países. E aí vem aqueles dois termos que vocês certamente já ouviram falar, mas eu quero saber se vocês sabem o que eles significam. Bom, vocês sabem o que é uma exportação? Vocês já ouviram falar nessa palavra, né? O Brasil exportou... Sim. O que é exportar? Você vende seu produto para outro país e levar alguma coisa para outro lugar. Por exemplo, Isso aí, Mari. Amora para casa de mel. Que eu vou pegar a Amora e vou levar para casa de mel. Não, olha só, mas exportar é quando a gente... Exportar é de outro país, você ir para outro país, sair do seu país de origem. Muito bem. Exportação é quando a gente vende os nossos produtos para outros países. E importação é o quê? É você receber de outros países, produtos de outros países. Quando o país ele compra mercadoria de outros países. Isso mesmo. Exportação quando vende, importação quando ele compra. Ok? Alguma dúvida? Não. Então, vamos grifar aqui, nesse espaço aqui que está destacado de verde. Vocês vão grifar, olha lá. Entende-se por exportação a venda de mercadorias a outros países. Já na importação, ocorre o contrário. O país adquire mercadorias de outros países. Já grifei. Terminou de grifar. Tá. Aí, olha só, além do comércio, nós temos a prestação de serviços. O que seria essa atividade, gente, de prestação de serviços? A China fornece, tá amarrada, né? A China fornece produtos para cá para o Brasil. É o que, Mari? Repete, que eu não ouvi. Trabalho? A China fornece produtos para o Brasil. Então, a prestação de serviços, gente, nada mais é do que a venda do trabalho. Alguém que presta um serviço ou da habilidade para de profissionais, como coletores de lixo, médicos, dentistas, professores, engenheiros, arquitetos, entre outros. Isso aí. Todas essas profissões que prestam serviço para a sociedade entram nessa classificação de prestadores de serviços. O professor é um deles, mas existem vários outros. Então, por isso que eu quero que na semana que vem vocês estejam caracterizados por uma profissão que vocês escolheram, tá? Vocês vão escolher, vão pensando aí, para que depois a gente possa verificar em qual setor da economia ele está inserido, para a gente poder brincar também na semana que vem, fazer o joguinho em relação aos setores da economia, tá bom? Bom, alguma dúvida nessa parte da matéria, galera? Não. Não, né? Bem tranquilo. Ok. Brian, hoje não vai ter o Kahoot, vai ter na semana que vem, porque senão não vai dar tempo da tia fazer aqui uma outra atividade. Eu vou pedir agora que vocês peguem o caderno de vocês, porque eu vou deixar um exercício para vocês fazerem durante a semana. E aí, na semana que vem, vocês deverão estar, assim, caracterizados por uma profissão, hein? Não esqueçam. Quero todo mundo aí caracterizado, porque eu também estarei. Uhul! Eu já sei a minha. Ah, eu também. Porque eu não estarei de professora, né, gente? Já estou de professora o tempo todo, não estarei de professora, não. Entendi. Ô, tia,
Você não pode botar na plataforma para minha mãe imprimir o dever? Não, porque eu vou passar agora. Eu não copiei, não fiz o arquivo, não. Mariana, só você copiar. Eu vou ditar agora para vocês. Olha, Mariana com preguiça de copiar agora. É a preguiça. Né? Eu já tô com preguiça, tia. Queria dormir o dia inteiro. Ih, mas eu tô aqui para você acordar ainda, Via. Não quero. Hoje eu fiquei com tanta preguiça que eu tava com preguiça até de acordar. Isso, gente. A pessoa com preguiça. Acordar no caminho. Gostei. Ó, número 1. Calma aí, tia. Eu vou pegar uma caneta para eu copiar. Eu tô calma. Calma aí, tia. Eu vou pegar um negócio aqui também. Cadê? Tô nervosa, não. Tô tranquila. Rosa e roxo. Vou copiar no ponto que eu tenho. Na questão número 1, Deixa eu só abrir, cadê? que é o espaço geográfico, facílimo, vocês já sabem. Vão deixar 2 linhas para essa pergunta. Sim. Pode repetir a questão, por favor, tia? Tá aí no chat, Mari. O que é o espaço geográfico? Tia, pra você fazer cabeçalho? Coloca a data de hoje e exercícios. Fazendo o cabeçalho. Tá. Caramba, já hoje 50 dias. Tia, que data é hoje? Dia 20 do quê? Hoje é dia 20, tá? 20 do 10? Isso. Ó, na questão número 1, que é o espaço geográfico, vocês vão deixar 2 linhas. Na questão 2, também 2 linhas. Ô, tia, pode esperar um pouquinho para colocar o próximo no chat? Posso. É porque eu vou sair e entrar. Tá. Tia, na 2 eu vou pular quantas linhas? 2 linhas, tá? Tá. Duas linhas. Estou aqui aguardando vocês. Hoje entrou pouca gente na aula, né? Geralmente entra mais. É verdade. Só tem só 12 pessoas na aula. É. Não, mas Davi falou que ia sair e ia voltar. Então, tia, eu contei com ele. Nossa! Tem quantas pessoas na aula? Tem De 12. De 12. alunos tem menos, de alunos tem 10. De alunos tem 12, tia, eu contei. Não, eu não sou aluna. 2, 3. Ok. Você tá contando com todo mundo que tá presente aqui na aula, sendo que eu não sou aluna, tio Gil também não. São 10 alunos, uma professora e o tio Gil. Eu contei. Podemos colocar, ó, questão 3. Cite 2 exemplos de recursos naturais renováveis e 2 de recursos naturais não renováveis. Tia. Oi? Só um minuto. Espera aí, não desce não. Só um minuto, tá? Tia.
Gente, alguém pode botar no chat o número 1 e o número 2 de novo? Porque a internet aqui caiu. Aí eu coloco para você, Bia. Pode deixar, eu coloco. Podem continuar copiando, tá? Eu vou colocar para você. Oi. Essa menininha é sua filha? Você escutou ela falando? Hã? É porque ela tá ali na escada. Só um minutinho. Olha só. A Mari, então coloca agora o número 2 para ela. Já colocou? Tá. Posso colocar então o número 4 aqui, turma? Pode, vai botando aí vai lá vendo por enquanto a gente tá copiando. Gente, desculpa, saí da reunião, caiu aqui. Ainda bem que o tio Gil tá na sala junto com vocês. Tia, Oi. é pra deixar quantas linhas no 3? No 3, você vai deixar uma linha. Ok. Como me ensinaram a sempre deixar uma linha a mais, eu vou dar 2. Ó, então na questão número 3, cite 2 exemplos. Isso, Kailane, obrigada. A questão 4, coloque R para os recursos naturais renováveis e NR para os não renováveis. Agora eu vou começar a colocar, então, os recursos que vocês deverão colocar no caderno para fazer a nomenclatura, tá? Tá. Tia, quantas linhas que é pra pular o número 3? Uma linha. Uma linha. Tô aguardando, Mari. Tô aguardando, tá bom? É porque eu ainda tô copiando 3. Bom, Maria, não dá para enfeitar, fazer aquelas coisas bonitas que você faz na sala, na aula presencial, não, porque a gente só tem 1 hora para aula, não dá. Mas pode Tô 8h56 já. Tá no chat? Ó, Mesmo, só de azul. aí a primeira sequência aí que vocês deverão vai ser assim, dessa maneira como a tia colocou aí no chat para vocês, tá? As opções. Oi, tia, você tá fazendo dever no chat pro caderno? Nathalie, você não pegou as primeiras questões, não, amor? Eu vi ali em cima, eu tava subindo pra cima. Eu achei o número 1 e o número 2. É melhor, então, você tirar um print, né, das questões. Tá bom. Olha isso aqui, tá, gente? É o último. Mari, tira um print também. Mari, tira um print do chat aqui para você ter as perguntas. Porque aí, quando acabar a nossa aula... Já acabou o dever já ou tem mais? Já, acabou. Vou parar aqui, porque senão não vai dar tempo. Tem mais, mas não vou passar, não. Então vou fazer um negócio aqui que acabou o dever. Não, não liberei, não. Não acabou a aula, não. Não, tia, negócio de liberar não. É pra fazer no caderno, assim, ó. Botar no chão.
Você já acabou de copiar? Não entendi. Tia, já copiei tudo. Tá bom, Pedro. Pedro, e tem outro aqui também. Nossa, que copiam muito rápido, gente. Não, eu já acabei, eu só esqueci de Ô avisar. tio, já acabei há muito tempo. Então é Pedro e Davi. Kailane também Eu ficava já na acabei. disputa. É que eu fiz um negócio aqui que acabou quando acaba o desenho. Tá. Tia, Oi. para você ter uma noção, eu não sei escrever rápido. Não consigo. Mas aí, digitar, eu digito numa velocidade. Pode ser um texto em 2 minutos. Ô tia, é engraçado que ela escreve devagar e ainda quer enfeitar as coisas. Não dá tempo. Tia, já acabei. Tia, quem acabou pode sair, eu vou esperar. Não, olha só, tô dando um recado aqui. Perfeito, Pedro. Show. Olha só, na nossa próxima aula, a gente não pode esquecer de vir caracterizado. Aí eu vou precisar, né, quem tiver com a câmera, todo mundo ligadinho para a gente poder se ver, porque a gente vai ver que profissão que escolheu, em qual setor ela fica, tá bom? Para a gente poder brincar mais. A gente vai fazer um joguinho do Kahoot também relacionado a essa matéria aí, ok? E aí nós vamos fazer mais exercícios, tá bom? Eu vou estar liberando agora somente os alunos que terminaram de copiar. Quem não terminou de copiar vai ficar aqui comigo, tá bom? Tchau, tia. Eu já anotei aqui a galera que estava aqui online de acordo com o nome. Podem ficar tranquilos que eu já vou colocar a presença. Tchau, gente. Tia, você Até colocou minha semana que vem. presença? Professora. Outra coisa. Não esqueçam que sábado agora nós teremos aula cumprindo o sábado letivo, hein, galera? Então, espero vocês no sábado, tá bom? Então, até sábado. Ó, a caracterização, presta atenção, a caracterização é para terça-feira que vem, não é para sábado, não, tá? Tá. Tchau. 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 Tchau, tia. Tchau, Pedro. Felipe, você já terminou de copiar? Nathalie e Mário, tô aqui esperando, aguardando vocês, tá bom? Fiquem tranquilas.